Oi, galera, tudo bem? Eu sou o André, professor de futebol da Secretaria Municipal de Esportes de Ubatuba. Essa é a nossa aula número 28. Vamos lá? Futebol e Matemática, Estatística, parte 2. Se você não acompanhou a aula anterior, a parte 1, eu falei o que é estatística, quais são os dados coletados por equipes de futebol hoje em dia, e como estes dados são coletados. Se você não assistiu, vale a pena conferir. Então vamos lá para a parte 2. Quem coleta os dados? Existe o Departamento de Análise de Desempenho nas equipes. Esse nome pode mudar para Centro de Inteligência, mas são especialistas, são profissionais que analisam todos os dados da equipe, e não são poucos dados, e os dados também de atletas e de equipes adversárias. É importante eu falar que são profissionais qualificados e que é preciso saber interpretar os dados, porque é um volume de dados bem grande que é gerado, e não adianta nada se você não sabe interpretar. Então, repito, são profissionais muito qualificados. Geralmente são 5, em média, são 5 pessoas que trabalham nesses departamentos. Alguns clubes chegam a contar com 8 profissionais trabalhando só nisso. Cada um com sua função, mas trabalhando só em cima da coleta de dados. Vamos lá. E por que coletar dados? É importante para definir treinamentos. A comissão técnica, ela interpreta esses dados, elas podem identificar o que não está bom na equipe, por exemplo, se o número de finalizações não está bom, finalizando muitos chutes para fora. Então, enfim, é bom para definir treinamentos, montar estratégias. Aqui, muito importante, prevenir lesões através dos dados monitorados por cada atleta, né? Você pode identificar algum problema muscular, enfim, prevenir lesões, muito importante, até para contratar jogadores e analisar atletas e equipes adversárias. Uma curiosidade, hoje em dia, muitos jogadores recebem um pendrive com vídeos e informações sobre os adversários. Por exemplo, se um lateral vai ter que marcar um atacante da equipe adversária, ele recebe um pendrive com um vídeo, com informações desse atacante que ele vai precisar marcar. Enfim, é uma estratégia muito usada pelos clubes e que tem tudo a ver com a aula de hoje de estatística e coleta de dados. Vamos para alguns exemplos de dados coletados? Se vocês quiserem, aí na sua casa, você pode apertar o pause e ler com calma, tá bom? Eu vou dar um exemplo interessante. Os árbitros precisam ter um bom condicionamento físico também, porque eles correm, em média, um total de 9 a 12 quilômetros por partida. Não é pouco, não. Olha esse dado aqui, o Campeonato Brasileiro de 2017 teve uma média de 31 faltas cometidas por partida, um número bem alto que mostra que assim, tem alguma coisa errada, porque é um número muito alto. Esse dado é muito interessante. Em 2018, o Manchester City bateu o recorde de passes certos em uma partida. Num total de 1.015 passes tentados, que é um número muito alto, 927 acertos, ou seja, um total de 91% de passes certos. É um número impressionante. O Manchester City, que é dirigido pelo Pep Guardiola, um treinador que valoriza muito a posse de bola e trabalha muito esse fundamento do passe. Impressionante esse número. Bom, na aula anterior eu disse que os dados eles são coletados individualmente, por atleta ou coletivamente, dados da equipe. Então, aqui é um exemplo de dados coletados por atleta.
Então, ó, seleção das estatísticas do Campeonato Brasileiro de 2019. A seleção não quer dizer que são os melhores jogadores, mas os que tiveram destaque em algum fundamento. Por exemplo, o goleiro Tadeu fez 52 defesas difíceis, o lateral Matson do Atlético Paranaense teve 34% de acerto nos cruzamentos. Esse número é interessante, o Alan do Fluminense teve 1.938 passes certos, um número muito bom que mostra a qualidade do passe deste jogador. Olha aqui que interessante, o Michael atuava no Goiás em 2019, 74 dribles certos, mostrando a habilidade desse jogador. Repito, se você quiser apertar o pause para ler com calma, é fácil de entender. Ó. Aqui são números da seleção brasileira na Copa de 2018. Por exemplo, o Casemiro teve 17 desarmes, um número bom também que mostra a qualidade desse jogador na marcação. Aqui é um exemplo de dados da equipe. Então, não são dados do atleta, é dados da equipe. Então, por exemplo, no Campeonato Brasileiro de 2018, o Palmeiras foi o campeão em assistências, 46 no total. O time que mais marcou gols de cabeça, 15. O time que mais marcou gols de fora da área, 10 gols, mas também o que mais recebeu cartões amarelos, 117. O Flamengo campeão de finalizações com 537, bastante em todo o campeonato. Porém, teve 10 cartões vermelhos, um número alto também. Esse número aqui é interessante do Atlético Mineiro, 1.042 passes errados, o campeão em passes errados. Um número que mostra para a comissão técnica, por exemplo, do Atlético, que precisaria melhorar o fundamento do passe. Esse aqui eu acho interessante também, porque a equipe que mais marcou gols de falta foi a Chapecoense, com 6 apenas, que mostra que realmente o Brasil não tem mais tantos cobradores de falta. Bom, nós não temos mais tantos gols de falta como já tivemos um dia. Aqui também, se vocês quiserem analisar com mais calma, da temporada de 2018-2019, média de passes certos. Esse número é impressionante do Manchester City, com uma média de 621 passes certos na temporada, inclusive foi campeão inglês essa temporada. Esse número é expressivo, impressionante. E eu quero mostrar, eu tenho um bem legal aqui. Olha que interessante. Estes números são do ano inteiro de 2019, não só de uma competição, mas todas as partidas que as equipes realizaram no ano de 2019. Por isso que algumas equipes jogaram mais, outras menos, porque depende se do campeonato, se chegou até a final, enfim. Aqui são jogos, vitórias, empates, derrotas. Gols pró, quantos gols marcou, quantos gols levou e o saldo de gols e a porcentagem. Então, impressionante a porcentagem do Flamengo na temporada de 2019, 73%. Ó, vou passando devagar para vocês poderem dar uma olhada. Então, quer dizer, o Avaí foi a equipe que teve o pior desempenho, 36% dessas 20 equipes analisadas, claro. Olha que interessante como a gente pode interpretar. Então, o Flamengo foi o campeão no ranking de aproveitamento do ano. Ó, vou passando devagar para vocês poderem conferir. Então, média de gols marcados. O Flamengo teve uma média de 2 gols marcados. Os torcedores do Corinthians reclamaram muito que em 2019 a equipe marcou poucos gols. E realmente é verdade. Olha onde o Corinthians está, lá embaixo, ó. Teve uma média pior que a do Cruzeiro, que foi rebaixado no Campeonato Brasileiro, por exemplo. Mas a gente vai ver também que o Corinthians marcou poucos gols, mas sofreu poucos gols também, ó. Essa média do Palmeiras impressionante, mostrando que o Palmeiras teve um ótimo desempenho defensivo
em 2019. Muito legal, ó. Muito legal analisar esses números. Jogos em que não sofreu gol. Olha que impressionante. Mais da metade, em 52% de suas partidas, o Palmeiras não sofreu gol. É o que eu digo, teve um desempenho defensivo muito bom no ano de 2019. Já o Atlético Mineiro, a gente percebe que sofreu gols em várias partidas. Este número é impressionante. Também em jogos em que marcou gol, quer dizer, o Flamengo em 86% de suas partidas em 2019 marcou gols. Em pouquíssimas partidas ele terminou sem marcar gols. Impressionante também. Ó, o Corinthians teve uma média baixa. Aqui já são números absolutos, então total de vitórias durante o ano inteiro. Nós temos os empates. Ó, o Corinthians foi o time que mais empatou em 2019. Vou passando devagar para vocês poderem dar uma olhada. As derrotas. E é isso aí, um pouco desse mundo da coleta de dados, das estatísticas no futebol, tão atual, nas equipes de futebol do mundo inteiro, nas seleções. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal da Secretaria de Esporte de Ubatuba. Deixe seu comentário, sua curtida e até a próxima aula. Valeu!